Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir. Que Deus abençoe vocês, amados irmãos aqui presentes. Que Deus abençoe os ouvintes que estão nos ouvindo através do rádio. Creio que onde a nossa voz está chegando agora, a graça, a unção e o suprimento de Deus está chegando também. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meu Deus, aleluia. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, em nome de Jesus. Eu quero que cada um faça a sua oração, mas ore com fé, ore com fervor, ore sentindo a presença de Deus, ore buscando a graça de Deus, ore se fortalecendo em Cristo Jesus, todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, querido Jesus, nós estamos diante da sua palavra e queremos meditar nela, porque ela, meu Deus, é a base da nossa vida cristã. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, dá-me sabedoria para eu ministrar esta palavra do Senhor, e que todos nós, meu Deus, sejamos nesta noite abençoados por esta palavra, fortificados por esta palavra, edificados por esta palavra, ensinados por esta palavra, instruídos por esta palavra. Ó Senhor Deus, fala de maneira maravilhosa, essencial e sobrenatural, Senhor. Jesus querido, Jesus poderoso, os nossos corações estão atentos a esta palavra. Por isso, Senhor Jesus, nós estamos aqui esta noite com o objetivo maior de ouvir a palavra do Senhor, para recebermos autoridade e poder, para vencermos as tentações uma após outra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A unção de Deus está aqui. Quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eis aqui um texto maravilhoso da palavra de Deus para o nosso ensino e o nosso aprendizado.
Esta mensagem é uma mensagem belíssima, que nos traz lições belíssimas e maravilhosas. Por algumas vezes eu já preguei a palavra de Deus baseado neste texto, mas talvez eu nunca tenha pregado da forma que eu vou pregar nesta noite para vocês. Meus amados, uma das passagens mais conhecidas da história de Jesus Cristo é a sua tentação no deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e lá foi tentado pelo diabo. Algumas perguntas eu quero colocar no início desta pregação ou na introdução desta mensagem. E tais perguntas nós teremos as respostas delas no decorrer da pregação. Se você prestar atenção, você vai ver isto. Primeiro, o que realmente estava em jogo na tentação de Jesus? O que realmente estava em jogo na tentação de Jesus? Segunda pergunta: quais eram os objetivos do diabo em cada frase dita na tentação de Jesus? Terceira pergunta: por que o Espírito Santo conduziu Jesus a esta situação lá no deserto? Quarta e última pergunta: quais são as lições que podemos tirar para nossas vidas deste momento tão importante da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se você prestar atenção na ministração desta palavra, você terá a resposta de todas estas perguntas formuladas na introdução desta mensagem. Queridos irmãos, a tentação de Jesus é citada em 3 evangelhos: Marcos, Mateus e Lucas. Porém, ela é descrita com maiores detalhes no capítulo 4 de Mateus, onde lemos para esta ministração. A Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus, depois do seu jejum de 40 dias e 40 noites, aliás, ele estava em jejum há 40 dias e 40 noites. Aí diz a palavra do Senhor que ele teve o quê? Fome. Todos nós sabemos o que é fome. Mas nem todos nós sabemos o que é passar semanas e semanas de fome. Você acha que pode haver algum pecado em alguém querer saciar a sua própria fome? Claro que não. Não há nenhum pecado em alguém querer saciar a sua própria fome. A fome, prezados irmãos, é o alerta que uma necessidade básica e legítima do nosso corpo não está sendo suprida. Todas as vezes que você tem fome, todas as vezes que eu tenho fome, todas as vezes que nós temos fome, nós estamos sendo alertados que uma das necessidades básicas e legítimas do nosso corpo não está sendo suprida, que é a alimentação. Mas além da alimentação, que é uma necessidade básica e legítima do corpo, existem outras necessidades básicas e legítimas. Por exemplo, a moradia digna, a vestimenta, a proteção e também os meios para nos sustentar. Tudo isso e outras são necessidades
legítimas, porque nós não podemos abrir mão delas sem sofrer alguns prejuízos. Jesus estava em jejum há muitos dias e certamente ele tinha fome. Aliás, a Bíblia Sagrada está dizendo que ele tinha fome. É bom a gente lembrar que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele humanizou-se. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como Deus, ele é o pão da vida, mas como homem, ele teve fome. Jesus humanizado, ele tinha esta e outras necessidades básicas e legítimas. Ele estava com fome, porque já tinha 40 dias e 40 noites que ele não comia. Foi aí que Satanás chegou. E talvez Satanás pensou que ia derrubar Jesus logo na primeira investida. Na primeira investida, o diabo usou terrivelmente uma estratégia. Ele atacou Jesus realmente na primeira de suas necessidades básicas, que era a alimentação. Qual foi o golpe? Prezados irmãos, nós devemos tomar bastante cuidado, porque Satanás, ele é estrategista em suas tentações. O diabo nada tem a ver com a figura horrorosa que dele se pinta. Pele rugorosa e avermelhada, chifres e rabos e tridente na mão. Nada a ver. Lembre-se que Lúcifer era o seu nome. E lembre-se que Lúcifer significa anjo de luz. Ele era formoso e ele gozava da presença de Deus. Ele é um profundo conhecedor das necessidades humanas e conhece também as nossas fragilidades. Ele se aproximou de Jesus porque ele sabia daquela necessidade básica de Jesus. Ele sabia que Jesus estava jejuando aqueles dias todos e que ele tinha fome. O que foi que Jesus ouviu do diabo naquele momento? Ele chega e diz: você não é o filho de Deus? Manda que essas pedras se tornem em pães e coma. O que é que o diabo estava dizendo para Jesus com estas palavras? Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus: não vale a pena essa coisa de você seguir a vontade de Deus. Não percebe que ele te deixa necessitado nesse deserto? Você mesmo pode resolver o seu problema. Por que você mesmo não resolve o seu problema, a questão da sua fome? Você pode. Você é filho de Deus. Você não é filho de Deus? Você pode resolver o problema da sua fome. Aliás, por que passar fome? Por que passar fome quando você tem como resolver o problema da sua alimentação sem depender de Deus? Veja bem vocês. Satanás queria levar Jesus a duvidar da provisão e do suprimento de Deus. Na resposta de Jesus, encontramos a chave para abrir o significado da tentação. A estratégia hoje é a mesma, prezados irmãos. É por isso que eu e você temos de tomar bastante cuidado, porque as estratégias de Satanás hoje são as mesmas. Cuidado!
Cuidado. O que é que o diabo chega e diz para mim e para você? Na hora da adversidade, na hora dos problemas, o que é que ele chega e diz? Ele diz algumas coisas como, por exemplo, será que este Deus que você diz que é poderoso e é amoroso, vai deixar você desempregado? Será que este Deus que você diz que é cheio de misericórdia não vê as necessidades da sua família? Será que este Deus que você diz que é Deus de amor não vê que você precisa comprar um carro? Será que este Deus que você diz que é cheio de misericórdia vai deixar você sofrendo, solitário e sozinho neste deserto de sofrimento? Será que este Deus que você diz que é o Criador da vida, é o autor da vida, vai deixar você morrer com essa doença? Queridos irmãos, são perguntas de Satanás para nos levar a desconfiar da provisão e da providência de Deus. Ele fica formulando essas perguntas nos nossos ouvidos para nos levar a desconfiar da provisão e do suprimento de Deus. Esta era a estratégia de Satanás, queria levar Jesus a desconfiar do suprimento e da provisão de Deus. E se ele tentou Jesus desta forma, imagina eu e você. Jesus naquele momento olhou para Satanás e ele disse: ó Satanás, a minha vida não depende só do pão, eu confio no cuidado de Deus por mim, ainda que nesse momento eu tenha fome, mas eu confio no suprimento e na provisão de Deus. Andeclama lá baixandarai, você pode dar glória, glorifique a Deus. Jesus deu uma resposta a Satanás que desmascarou Satanás. E qual é a sua resposta para o tentador? Qual é a minha? Qual é a nossa resposta para o tentador? Pode ser que este mesmo tentador tenha plantado a desconfiança no seu coração. Tome hoje a decisão de rejeitar esse sentimento de desconfiança de Deus e creia na bondade de Deus, no cuidado de Deus, no suprimento de Deus, na provisão de Deus. Acredite, creia. Anda lá baixando e clama lá baixandarai. Aleluia, glória. Para a vergonha de Satanás, Jesus, cheio de poder e autoridade, virou e disse: ó Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória. Se você pode adorar o Senhor, adore a Ele, glorifique a Ele, aleluia. Derrotado na primeira investida, Satanás não desanima. Ele tenta pela segunda vez. E Jesus está no pináculo do templo. E o diabo chega e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Tem promessa de Deus para você. E Deus prometeu que você não tropeçará com seus pés em pedra. Ele te protegerá. Está escrito.
Veja bem vocês que a segunda investida do diabo tem a ver com as promessas de Deus. O diabo foi vencido na primeira investida, quando Jesus usou a palavra para declarar a sua confiança no suprimento e na provisão de Deus. Agora, o diabo, ele usa uma arma muito poderosa e desafia Jesus. Satanás, ele vai até os Salmos 91 e ele pega aquela promessa que Deus disse que protege os seus filhos para que eles não tropecem com os seus pés em pedra. Ele pega esta promessa e desafia Jesus. Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus: você confia mesmo em Deus? Você acha mesmo que Ele se importa com você? Então pula daqui de cima para baixo. Se Ele realmente te ama e é cumpridor das suas promessas, Ele não permitirá que você se machuque. Porque está escrito, é promessa dele, Ele prometeu que você não vai se machucar. Veja bem a estratégia de Satanás. O diabo, queridos irmãos, ele cita mais precisamente os versículos 11 e 12 dos Salmos 91. Queridos irmãos, pensa bem uma coisa. Será que não é legítimo confiar nas promessas de Deus? Claro que é. É tão legítimo que nós devemos confiar nas promessas de Deus. Será, prezados irmãos, que ao ler a Bíblia Sagrada não se deve encontrar conforto naquilo que Deus prometeu? Claro que sim. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada, nós devemos encontrar conforto naquilo que Deus prometeu, ou seja, nas promessas de Deus. Mas é claro que o problema não era esse. Veja bem vocês. O profeta Jeremias, ele disse da seguinte maneira: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Queridos, e nada nos enche mais de esperança do que as promessas de Deus. As promessas de Deus nos enchem de esperança mais do que qualquer outra coisa. Então, qual era a tentação? O diabo chega e diz: está escrito, tem promessa, está escrito. Jesus se defende dizendo: também está escrito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há uma grande diferença entre exigir o cumprimento das promessas e confiar nessas mesmas promessas. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Quando você exige o cumprimento da promessa, você está expondo a sua desconfiança na capacidade de Deus em cumprir o que Ele prometeu. Por outro lado, prezados irmãos, confiar nas promessas de Deus é descansar nele, a despeito das circunstâncias que nos cercam. Aleluia. Vejam bem vocês, que Jesus foi desafiado a exigir que Deus cumprisse a sua promessa, como se Deus não soubesse a hora de cumprir. E muitos crentes têm caído nesta tentação. Naquela tentação de encostar Deus contra a parede e exigir de Deus que Deus cumpra
contra a sua promessa, como se ele não soubesse a hora certa de cumprir. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes o diabo fica sussurrando nos nossos ouvidos? Ele estava falando com Jesus, em outras palavras, ele estava falando com Jesus o seguinte: olha aqui, não vale a pena esperar pelo reconhecimento de Deus. As promessas não cumprirão se você não exigir. Faça o seu show particular. Deus será obrigado a entrar com a parte dele. Aí ele lança o desafio: jogue-se daqui de cima para baixo. Exija que a promessa seja cumprida. Exija a promessa que ele fez. Se você se jogar, certamente ele vai te livrar. O que vai acontecer? Você será aplaudido, as pessoas vão te venerar, vão te adorar, e você pode garantir o seu reino já. Que demônio estrategista, hein, meus irmãos? Essas tentações nós sofremos. Deixa eu falar uma coisa para você. O que está sendo sussurrado nos seus ouvidos? Quais são as exigências que você tem sido levado a fazer a Deus? Que você tem sido levado a fazer de Deus? Quais os tipos de exigências você tem sido levado a fazer de Deus? Que exigência tem para Deus cumprir como prova do amor dele? Quais são as suas vontades que Deus é obrigado a realizar? Nenhuma. Mas o Satanás quer nos levar a encostar Deus contra a parede, quer nos levar a exigir que Deus cumpra a sua promessa, como se Deus não soubesse a hora de cumprir a sua promessa. Lembre-se de uma coisa: você precisa crer nas promessas de Deus, mas você precisa crer muito mais ainda no Deus que fez as promessas. Oh, aleluia! Se você pode glorificar, glorifique ao Senhor. Jesus, com autoridade e poder, ele disse: olha aqui, Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas aí o tentador, ainda não satisfeito, ele vai para a terceira tentativa. Ele vai para a terceira tentativa. Jesus está no monte, e o diabo mostra toda a glória, os reinos, as belezas e as riquezas do mundo, e diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Frustrado duas vezes em suas tentativas de destruir a integridade de Jesus, o diabo lança a mão de uma arma poderosíssima: o desejo pelo poder, o desejo pela fama, pela glória e pela riqueza. Algo que todos os homens desejam: poder,
fama, glória e riqueza. Queridos irmãos, na verdade, o poder, a fama, a glória, a riqueza não são mal em si mesmos. Ao contrário disso, quando se encontra sob o controle do Espírito Santo, essas armas poderosas podem e devem ser usadas para estabelecer o reino de Deus. Onde, porém, está a tentação? Devemos olhar outra vez para a resposta de Jesus. Jesus sabia, veja bem, isso aconteceu no início do ministério público de Jesus. Logo após Jesus ter sido batizado nas águas, nas margens do Rio Jordão, por João Batista. E ele estava iniciando o seu ministério público. Jesus sabia que seria estabelecido como rei. Mas aquele não era um momento ainda. Jesus sabia que todas as coisas estariam debaixo da sua autoridade. Jesus sabia que tudo convergiria para ele. Jesus sabia que o final já estava certo. Mas Jesus sabia também que só havia um caminho, somente um caminho para esse final glorioso acontecer. Este caminho era a obediência ao Pai até a morte. Esse era o caminho. Esse era o caminho, e Jesus sabia que não podia fugir desse caminho. Jesus sabia que não podia fugir deste caminho. Agora veja bem, de forma sagaz, o diabo oferece então um atalho para Jesus, para essas realizações. Ele chega e diz: tem um atalho. Você não precisa passar por tudo que você vai passar. Tem um atalho. Você pode realizar tudo isso passando por outro caminho. É como se Satanás estivesse falando para Jesus: não é necessário você passar pela cruz. Não precisa necessariamente você passar pela cruz. Não precisa você se expor diante das pessoas que não vão te compreender. Não precisa. Basta que você me adore, que terá poder, terá fama, terá glória e terá riqueza. Você está entendendo a estratégia do Satanás? Basta que você me adore. Para que passar pela cruz? Tem um atalho. Você vai chegar lá por um atalho. Não precisa tudo isso não. Basta você prostrado me adorar, que você terá fama, terá poder, terá glória e terá riqueza. Irmãos, qual é o problema dos atalhos? Quem é que não gosta de um caminho mais curto que te leva ao mesmo lugar, que leva ao caminho comprido? A questão com os atalhos é que eles têm um preço. A questão com os atalhos é que eles têm um preço. O atalho do poder levaria Jesus para longe da vontade de Deus. Veja bem vocês. Jesus entendeu que o atalho para o poder tinha um preço. E qual era o preço? Negar a Deus e o plano que havia traçado para a sua vida.
O final desse atalho era um desvio para longe do Pai. Veja bem vocês, a questão era tão séria que Jesus ordenou naquele momento que o diabo se retirasse. Jesus, com poder e autoridade, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Oh, aleluia! Se você pode glorificar, glorifique ao Senhor. Ei, dai glórias a Ele. Vai. Era tão séria a situação que desta feita Jesus ordenou com poder e autoridade que Satanás se retirasse. Chega, Satanás, sai. Jesus foi tentado com o atalho do poder, da fama, da glória e da riqueza. Mas existem outros atalhos. E nós somos tentados a entrar por esses atalhos que o Satanás coloca na nossa frente. E se nós não tomarmos cuidado, como Jesus disse, orai, olhai e vigiai, a gente cai na tentação e acaba entrando por esses atalhos. Procurando o quê? Facilidade. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando esta noite? Existem muitos atalhos que Satanás coloca na nossa frente. Por exemplo, o atalho do prazer sem responsabilidade, que levam multidões a destruírem os seus corpos e a sua alma. O atalho do lucro fácil, que leva muitos empresários e outros tipos de pessoas a jogarem o respeito pela vida humana na lata do lixo. O atalho da fraude, que leva muitos candidatos ao concurso a pagarem outros para fazerem as provas que eles deveriam fazer. O atalho dos acordos e conchavos, que desprezam os que não fazem parte do seu grupinho. E quantas vezes o crente entra por esses atalhos? O atalho da mentira, que na verdade é um desvio escuro e frio para a morte espiritual. O atalho das falsas doutrinas, do falso ensino e da teoria que diz que qualquer caminho leva o homem a Deus. Esse é o atalho da porta larga, é o atalho do caminho espaçoso. Meus irmãos, Jesus disse não ao atalho do diabo para o poder, e nós devemos dizer não aos atalhos que Satanás colocam na nossa frente, e devemos dizer: não, Satanás, este é o caminho. Jesus disse: andai nele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, olhando para Ele, autor e consumador da fé. Não dê ouvido ao diabo. Foge dos atalhos que Satanás coloca na sua frente, dizendo que por eles você vai chegar no céu. E até promete que você vai chegar mais rápido e mais fácil. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos. Jesus disse: eu sou o. Não existe outro. E não existe atalho. O caminho é um. E ele é reto.
Se você entrar por atalhos para chegar mais depressa ou para ganhar alguma facilidade, você só vai se desviar do caminho e vai se distanciar de Deus. Então este é o caminho, 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 andai nele. Como nós podemos ver, Jesus foi vitorioso em todas as tentativas do diabo. O mesmo poder e autoridade que os fez vencer as tentações estão à nossa disposição. Eu disse e vou repetir. O mesmo poder e autoridade que o fez Jesus vencer as tentações estão à nossa disposição. A capacitação do Espírito Santo, gerando em nós confiança e obediência a Deus, nos habilita para vencermos as tentações uma após outra. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus repreendeu Satanás pela terceira vez, o diabo foi obrigado a sair. E olha que coisa maravilhosa, a Bíblia diz que os anjos, Deus enviou anjos que vieram para estar com Jesus e para servir Jesus. Aleluia! Pode dar mais um glória, porque é maravilhoso isso, pode glorificar. Sabe o que é que eu entendo que a Bíblia Sagrada está dizendo quando o texto diz que o diabo saiu derrotado e fracassado e Deus enviou anjos que desceram e serviram Jesus? Eu entendo que Deus surpreendeu seu amado filho com um belo banquete para suprir a sua fome. Aleluia! Eu vou repetir. Deus surpreendeu o seu amado filho com um belo banquete para suprir a sua fome. E melhor ainda, na companhia dos anjos. Na companhia dos anjos, para aliviar a solidão de apenas confiar nas promessas, e com isso deu a prova sem contestação de que vale a pena trilhar o caminho da obediência. Aleluia, glória! Ei, glorifique ao Rei Jesus! De repente os anjos descem. E Jesus é surpreendido com um belíssimo banquete para suprir a sua fome. Quando a Bíblia diz que os anjos serviram Jesus, eu posso garantir essa interpretação, que naquele belíssimo banquete os anjos serviram Jesus. Aleluia, glórias, aleluia, glórias, aleluia, glórias, aleluia. É preciso vencer as tentações. É preciso vencer o inimigo. É preciso vencer Satanás. Olha os versículos 10 e 11.
Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O versículo 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Você também será surpreendido por Deus. Nós também seremos surpreendidos por Deus, porque somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos provisão e suprimento de Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Satanás perdeu mais uma vez e vai sempre perder. Enche, Senhor, enche, meu Deus, esses vasos. Enche, Senhor, esses vasos. Enche-nos, meu Deus, do seu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, da sua santa presença. Oriana labalabás, Timanai de Clema labaxandarai. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, confere autoridade e poder para os teus filhos. Confere autoridade e poder à sua igreja, meu Deus. Nós precisamos, ó Pai, de poder e autoridade contra Satanás, contra o tentador. Alanemanairi klemalabas, Xanenamanairi malamanás, klamalabalás. Aleluia! Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo esta igreja, meu Pai. Vai enchendo os seus filhos, meu Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Santifica-nos, meu Deus, na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Santifica-nos, meu Pai. A tua palavra manda que aperfeiçoemos a santificação no temor do Senhor. A tua palavra manda ser santo no corpo, na alma e no espírito. A tua palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A tua palavra diz: vós sois limpos pela palavra que vos tenho pregado. Purifica o seu povo, Senhor. A tua palavra diz em Hebreus 10, 22, que devemos chegar com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esta água limpa é a palavra do Senhor, que lava, que purifica, que transforma, que regenera, que vivifica. Ó Deus, lava-nos com esta água limpa, que é a sua palavra. Handenicone manachás, teriana lamanai de clama labaxandarai, terima labalabás. Enche, Senhor, enche, meu Deus, os seus filhos. Enche, Senhor, da sua santa presença. Enche, Senhor, do seu Espírito Santo. Não nos deixa cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, pois teu é o poder, é o reino e a glória. Andalamanás, clemalabalabás. Aleluia, glória a Deus. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo aqueles que ainda não têm, Senhor, a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos concede. Senhor, batiza, Senhor, com fogo e com o Espírito Santo
porque quem batiza com água somos nós, mas é o Senhor quem batiza com Espírito Santo e com fogo. Terima labalabás, orianda labaixande, clama labaixandarai. Aleluia, glória a Deus. Justifica, Senhor, este povo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. É a nossa oração, é o pedido sincero das nossas almas. Fica, Senhor, conosco, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus, pode dar palmas glorificando, exaltando o nome do Senhor.